live lá no YouTube. Gente, hoje realmente essa live aqui vai arrebentar. Tá com muita vontade de comer essa receita. E aí a gente preparou o recheio lá no YouTube. Só que depois que ficou pronto, eu vou contar pra vocês. Eu achei que era pouco. Porque se eu tô com vontade, quando a gente tem vontade de comer algo, tem que ser assim generoso, tem que ser em boa quantidade. Então vou contar pra vocês. A gente preparou uma baba de moça lá na receita, que era pouco pro recheio da receita que a gente vai fazer hoje, que é bolo de nozes. Na verdade, um pão de ló com nozes e recheio de baba de moça e cobertura de merengue. Então quem tá aqui, entrando aqui agora, já tá sabendo o que vai rolar, então fica, porque a baba de moça tá lá no YouTube, como fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer, bom, hoje eu vou fazer o bolo numa forma maior. A forma de bolo bem casado ou pandeló, eu uso geralmente uma forma de 23 centímetros, essa aqui é um pouquinho maior, ela tem 25, então eu aumentei um pouquinho a receita. Aqui a gente vai bater na batedeira aqui até ficar bem volumoso. Eu bato inteiro, tudo junto, tá? Ó, clara e gema, dá super certo. 3, 4. Tem que fazer ao vivo e mostrar os ovos, porque senão a pessoa acha que você tá fazendo diferente a receita. Tem gente que faz depois a receita e às vezes não dá certo e fala, gente, mas não deu certo, aí, né? Então assim, a live é exatamente para não ter dúvida nenhuma. 5. A gente vai colocar aos poucos, esse é o grande lance aqui, para ficar bem volumoso. E eu vou mostrar aqui pra vocês depois. 1/3 do açúcar, pra já começar a bater e dar o volume. Eu espero que vocês não tenham desanimado aí com esse barulho. Foi todo mundo embora da live, porque, gente, realmente ele faz muito barulho. É um bolo realmente que ele faz toda a diferença você bater aqui essas claras. O que a gente quer? A gente quer esse bolo fofinho, a gente quer esse bolo airado. Então, esse bolo, assim, a maioria dos bolos eu faço no liquidificador, mas esse bolo realmente ele faz uma diferença você bater ele assim, né? Poderia bater um pouquinho mais, tá? Mas como a gente tá aqui na live também, a gente deixa ele mais, né, encorpado. E, bom, e pra garantir, assim, porque a ideia que eu quero, na verdade, é que vocês façam as receitas, né? A gente coloca um pouquinho de fermento, só pra dar um tchanzinho, assim, e garantir que o bolo realmente fique super fofinho. Então eu vou passar agora, nesse bowl aqui, a gente vai colocar... bom, eu tenho aqui meia xícara de nozes triturada, nozes sem glúten, gente. As nozes, amêndoas, avelãs, todas essas nuts, amendoim, é muito importante, se você for celíaco ou alérgico, né, óbvio, você compre de fornecedor certificado, porque senão o produto não é sem glúten, e aí, assim, é muito comum a gente encontrar, na verdade, a maioria das lojas, a granel, ele não é seguro, compartilha estoque, embalagem, linha de produção. Então esse aqui a gente tem um fornecedor que eu compro e recebo em casa, certificado. Então se você for celíaco, por favor, ou se você for vender bolo, né, para celíacos, compre dessa forma, usa dessa forma para... Então tá aqui meia xícara de nozes, eu vou deixar aqui meio que do ladinho. E, bom, tá aqui no meu bowl. O que eu coloco? Coloco, na verdade, um fiozinho de óleo, né? 1/4 mais ou menos de xícara de óleo. Como hoje ele tem mais massa e é um bolo maior, eu tô colocando até um pouquinho mais, 1/4 xícara de óleo, pra ele dar também de novo uma encorpada. E quem conhece a nossa receita do pão de ló, ou do bolo bem casado, sabe que é 3/4 de xícara de farinha de arroz. E aí a gente vai colocando aos poucos, pode peneirar, mas pode colocar assim aos poucos, para ir ganhando, para não perder a aeração, na verdade, porque a gente quer exatamente aquele super bolo fofinho. E aí a gente vai colocando aqui as farinhas aos poucos. Então 3/4 xícaras de farinha de arroz, meia xícara de fécula de batata,
que na verdade eu vou colocar só a metade aqui da fécula de batata, porque eu quero colocar as nozes e de novo, gente, sem glúten é muito importante nessa hora de colocar a farinha você ir com calma, porque assim, a nudes pode estar mais, o meu ambiente pode estar mais ou menos seco, ou mais úmido, os meus ovos, o tamanho dos ovos pode fazer diferença nessa hora aqui que eu tô misturando. Então é muito intuitivo, né? E obviamente a gente tá vendo aqui junto no vídeo, mas eu gosto de ir colocando aos poucos pra você ir sentindo a massa. Olha como ela não perdeu nada de ar. E aí agora eu vou colocar meia xícara de nozes, é inspirado no bolo, lógico, da Rita Lobo. Ela compartilhou tem acho que uns 15 dias ou uma semana. Eu falei, gente, mas o bolo de nozes dela, ele é praticamente todo de nozes triturada. E aí realmente não fica acessível para os celíacos, né, que querem comer, gostam de comer, que já comem sem glúten. E a ideia nossa aqui da live é que vocês façam sim as receitas. Eu gosto com mais nozes, eu queria fazer... nossa, eu gosto muito de nozes, eu quero fazer com uma xícara de nozes. Então você reduz a quantidade de farinhas, né? A minha indicação, de novo, olha só, não perdeu nada aqui de ar, tá na mesma altura praticamente. E vai colocando aos poucos a farinha para você sentir. Eu acho que vai dar, porque como eu coloquei mais ovos, e a gente vai colocar aqui, ó, o restante da fécula. A fécula de batata é o que traz leveza ao bolo. Esse pão de ló, na verdade, que é o bolo bem casado, eu fiz várias receitas, inclusive a receita da Nestlé que tem no site, que não dá certo, que o bolo desce, depois ele afunda. E aí eu fui brincando com as farinhas, e essa receita é realmente uma receita autoral, e aí eu fui mudando a quantidade de farinha e fui vendo para dar a estrutura e para ele dar certo. E a gente faz muito aqui em casa. E aí eu já mudei as farinhas, já usei, por exemplo, a quantidade de farinha de arroz permanece, porque é a que dá estrutura. Aí a meia, que é de fécula, eu já coloquei farinha de coco, fica uma delícia, já coloquei zaia, também fica uma delícia. Aí aqui a gente pode colocar uma colherzinha só de amido, na verdade o amido de milho vai secar um pouquinho mais dessa massa. Eu nem vou colocar tudo, mas ela já tá, ó, bem perfeita. A gente pode fazer do jeito que tá esse bolo aqui, a saia vai ser um pão de ló, vai ficar perfeito? Vai, ele vai crescer, vai ficar perfeito, vai ficar lindo. Mas, na nossa receita, a gente compartilhou com um pouquinho de fermento. Por quê? Porque aí você garante, na verdade, que o forno não atrapalha o resultado, que as farinhas que você mexeu, ó, não perdeu nada de ar. Então, assim, geralmente a gente indica colocar, ó, coloca uma colher de chá de fermento para você garantir que o bolo, você não quer perder esse bolo, não quer que ele dê errado, né? De maneira nenhuma, nem eu. Então, a gente indica colocar um pouquinho de dedinho de fermento para dar certo. Então, tá pronto aqui o bolo, né, com nozes. Eu vou colocar umas 5 gotinhas de baunilha, onde vai o ovo, vai a baunilha, né? Forno bom para pão. E é uma bandeja com fundo removível, e aí esse bolo vai pro forno enquanto a gente vai fazer o merengue. E, de novo, a forma tem 25 centímetros. A receita aqui no forno, meu forno tá no fogo baixo. E a gente vem pro merengue, eu venho aqui pra noite. Bom, então o bolo tá no forno. Qual a diferença, Laura? Qual a diferença dessas farinhas? Amido, uma completa a outra. Exatamente. Farinha de arroz, ela dá estrutura pro bolo. A fécula, ela dá leveza, deixa ele fofinho, aquela coisa bem casado que você come, que é bem fofinho, bem airado. Fécula de batata. O amido, ele também deixa airado, mas ele seca o bolo. Então, a maioria dos bolos que você vê que ele é mais sequinho, mas ele é bem airado, é com amido. Agora, ele é bacana o amido, porque você pode usar, por exemplo, no bolo ele vai ficar airado, mas aí você molha o bolo depois, rega com uma caldinha, por exemplo, o pavê, ele fica... funciona bem. Então, se realmente uma completa a outra. A nozes, ela deixa o bolo... A oleaginosa, nozes, farinha de castanha, farinha de amêndoa, ela deixa o bolo mais molhadinho, né? Mais úmido. E aí, por isso que a gente tá aqui fazendo hoje com esse sabor de nozes. Italiano, que é o merengue que você aquece as claras, que garante que esse merengue vai ficar mais firme,
além de aquecer as claras e ajudar aí toda essa questão de salmonela, se bem que tem um lance que salmonela só na gema ou não é, enfim, não sou, o intuito aqui nem é levantar essas questões. Funciona bem e aí a gente gosta. São 6 e a gente faz, são 6 claras, que são as claras que sobraram da baba de moça, que depois eu acabei dobrando a receita, mas vou mostrar aqui pra vocês e tá lá no YouTube, depois eu deixo também o link. E aí a gente vai colocar aqui 3/4 de uma xícara de açúcar. E aqui tem um pouquinho de açúcar demerara que estava no fundo, mas pro merengue o ideal é o açúcar refinado, que vai funcionar melhor. Então a gente vai ligar aqui, é banho-maria, importante também, banho-maria. A gente vai aquecer aqui pegar o restinho do açúcar, todo açúcar importa. E aí a gente vai aquecer aqui, dar uma misturadinha. E aí vai aquecer essas claras, elas vão incorporar. E aí depois a gente bate na batedeira. Mesma base da torta de limão que a gente fez essa semana aqui com vocês. Eu dei estrutura, né? E aí agora a gente dá uma aquecida, uma misturada. E como que você sabe qual é a hora certa de começar a bater e desligar? Você pega aqui assim, passa o dedo e vê, ainda tem um grãozinho de açúcar. E aí, quando não tiver nenhum grãozinho de açúcar, não sentir nenhum açúcar, é que tá na hora de bater. É muito simples, é muito fácil de fazer e é um suspiro que dá certo, uma receita, um merengue que dá certo. Então, o time que tá dando certo, a gente não troca. Aí a gente pega aqui um fiozinho e ó, não sente mais nenhum grãozinho do açúcar. Então tá pronto, é a hora que você sabe que você vai tirar, vai estar quente, lógico. Então você pega um paninho embaixo, peraí que eu vou tirar tudo aqui e vou mostrar pra você. Vou fazer um barulhinho, um pouquinho de barulho aqui pra vocês. E o bolo tá lindo, já já a gente tira. Aquela coisa sem graça, a gente vai raspar um pouquinho aqui, umas raspas de um limão, pra dar assim aquele azedinho, aquela coisinha gostosa do limão, ó. Prontinho. Muito barulho hoje, né? Então, como que você sabe que o merengue tá pronto? Quando ele faz esses pontos assim de pico, né? Que a gente mostrou. E, na verdade, assim, tem o lance do merengue, como eu falei, quantidade de claras. Quanto mais próxima a quantidade de açúcar da quantidade de claras que você tem, mais firme esse merengue vai ser. Se você quiser ele mais molinho, você pode colocar um pouquinho menos de claras. Eu comentei disso lá no YouTube. Se você quiser ele bem firme, não quer que ele tenha risco, não quero errar no merengue. Então, a medida que você tem de claras, a gente tinha 6 claras ali, então eu fiz a medida, uma xícara, você põe uma xícara de açúcar. Você tem, porque a quantidade de claras vai variar de acordo com o tamanho do ovo. Agora, aqui como eu quis ele um pouquinho mais mole, ele tá super firme, tá vendo? Ele não tá caindo, deixa eu mostrar pra vocês. Ele não tá caindo. Eu medi, tinha uma xícara. E aí coloquei 3/4 de xícara de açúcar. A outra coisa que você sabe que na verdade o merengue tá ficando pronto é que ele fica frio. O bol ele tá quente, porque saiu daqui, ele tava quente. Aí quando ele começa a esfriar, ele começa a tomar. Eu agradecer a companhia de vocês na live que a gente acabou de fazer juntos. E a volta agora, essa moça que a gente fez, ela é sem manteiga e só com leite de coco. A gente deixou ela um pouquinho mais na geladeira para ela dar uma firmada, ó, como ela ficou um pouquinho mais firme. Gente, e eu tô matando aqui uma vontade. Vocês têm isso? Assim, eu tô com vontade de comer isso. Eu mando o bolo, né, delicadamente. E a gente vai dar uma regadinha também por cima e o merengue. E lógico, eu vou cortar e ela vai desmontar. Porque toda vez que a gente grava live ou que eu gravo pro YouTube, eu fico, gente, o ideal seria botar ela um pouquinho na geladeira pra ela, tô tirando os farelinhos, pra ela firmar. Então, gente, você em casa, não façam isso que eu estou fazendo aqui em casa. Se estivessem aqui comigo, que é ruim também, né, comer sozinha, assim, é gostoso companhia. Queria que vocês estivessem aqui comigo
Mas o bacana é que é pra vocês fazerem. Mas ele vai, saibam que ele vai desmoronar. Eu vou perguntar pra vocês se eu essas raspinhas. A gente vai dar uma maçaricada pra dar um efeito tenso. Tenso, igual quando eu tava fazendo lá a baba de moça, que eu fiquei com medo de dar. Tá muito bom. E faz toda a diferença deixar um pouquinho na geladeira, gente. A gente depois já aconteceu de fazer e deixar. Linda, né? Então, gente, caseira, olha, você pode fazer na sua casa pra você. Ah, mas é você. Ai, tá quase caindo. São vocês. São vocês, gente. Essa energia de vocês que deixa que esse bolo não desmoronar. Olha como ele ficou lindo. Deixa eu chegar bem perto. Bolo de nozes. Pão de ló, mas bolo de nozes. Provar. Eu vou esperar você fazendo essa receita aqui. Me marca, me manda lá a foto, via foto lá no direct, esse vídeo aqui, e eu vou conectar com o vídeo anterior para poder postar, e vou postar lá no YouTube também. Gente, se vocês não estão inscritos no meu canal no YouTube, mesma coisa, YouTube, você coloca Gluten Free Cris, você acha lá. Eu me despeço de vocês, gente, com esse lindo bolo aqui, baba de moça, merengue. E obrigada pela companhia de vocês, obrigada por vocês estarem aqui, vocês é que fazem tudo isso daqui acontecer. Até semana que vem, aqui na live de quarta-feira, horário marcado, gente, mesmo se eu não fizer stories, 21 horas da quarta-feira, a gente tá aqui cozinhando sem glúten juntos. Um beijo, boa noite.